Olá, bem-vinda aqui ao canal da Marcela Lana. Enquanto a gente conversa aqui muito sobre livros, inspirações, arte e desenvolvimento pessoal. Eu me mudei de casa agora nessa loucura ainda da pandemia que se estende aí por muito tempo, mas a coisa que eu mais gostei do meu novo apartamento foi que eu tenho um armário de livros. Eu nunca tive um armário de livros antes. Antes eu colocava nos caixotinhos, uns armários pequenininhos, né? E agora eu abro o armário e eu vejo todos os títulos, todos os livros que estão organizados com a minha lógica. E é muito legal. Nossa, você não tem noção de quanto eu tô animada com isso. Eu não sabia quanto um armário de livros poderia me trazer felicidade e também me ajudar na organização da minha leitura. Você conseguindo ver o que você tem e estruturando por uma lógica de tipos, né, categorias de livro, você consegue se programar melhor e se motivar mais. O que a gente tem nas nossas bibliotecas particulares, muitas vezes, são livros não lidos. E isso é muito bom, né? Mas a gente tem que ver, porque senão a gente acaba comprando e nunca lendo. Essa era uma angústia pessoal minha. Eu falei, gente, eu tenho tanto prazer de ir numa livraria, de ficar escolhendo um livro, de comprar, de tomar um cafezinho lá, trazer um livro para casa e quando chega em casa, ele senta e fica. Isso não é legal, mas aos poucos eu tenho conseguido ler a minha própria biblioteca, a minha própria curadoria. Isso tem me ajudado demais. Essa estante, esse armário que eu tenho, me ajudou muito nisso. E eu não sabia o quanto isso poderia ser interessante. Então, se você não tem um local para colocar seus livros que fiquem à vista, que sejam organizados, essa é uma boa dica para você, para ajudar o seu hábito da leitura, que a gente muito falou aqui no canal e tem alguns vídeos aqui em cima para você sobre isso. Mas vamos lá? Vem conhecer a minha estante, armário de livros. Bem-vindos às minhas leituras e aos meus livros. Como é que eu organizei minha estante aqui? Vem cá comigo. Aqui em cima, nessa parte aqui, eu coloquei os livros que são de ficção, os livros que são de histórias, né? Tem muita coisa aqui. A gente tem Haruki Murakami, a gente tem muitos e muitos de Milan Kundera, Walter Ugumãe, por exemplo, é outro, George Orwell, Paulo Coelho, Philip Roth. Philip Roth é um que eu gosto muito, tem mais de 5 livros dele aí, é um autor estadunidense e ele tem um quê de humor um pouco ácido e eu gosto. Mas eu vou te falar a verdade, se você já leu, já viu outros vídeos aqui no canal, você sabe que eu tenho uma certa dificuldade de ler livros, romances, livros de ficção. Eu me prendo mais com livros de biografia, livros teóricos, livros técnicos, livros sobre arte, por exemplo. Então, falta um pouquinho disso ainda na minha literatura, mas eu tento. Se você tiver alguma dica para mim de um livro bom para ler, um livro que prenda, né, inteligente, interessante, com uma pitada de humor legal, coloca aqui nos comentários para mim que eu vou ler. Então aqui são os livros de ficção, alguns deles. Aqui embaixo já tem uma coletânea de livros de artes, livros brasileiros, livros internacionais, livros técnicos, livros teóricos, biografias sobre artistas como do Leonardo da Vinci, que está aqui, né, sobre a Peggy Guggenheim, está aqui também. Então são livros que eu venho colecionando há muito tempo. Eu faço questão de ler livros de outros países também, né? Eu sou mais proficiente no inglês do que em outra segunda língua, então eu tento trazer. Sempre quando eu faço uma viagem, por exemplo, uma coisa que eu trago é um livro. E uma dica para vocês é o seguinte: eu compro livros
muitas das vezes de segunda mão. O dólar agora estava galopante, né? 5, 6, e fica muito caro se você, né, converter. Mas se você comprar um livro de segunda mão que esteja em boa qualidade, o próprio Amazon tem algumas opções, você consegue livros de 2, 5, 9 dólares que normalmente eram 30 dólares por aí, 20 e poucos dólares, e começa a ficar mais acessível. Eu tenho vários livros desses e fica a dica aí para você, para comprar mais livros e trazer títulos que não tem aqui no Brasil para vocês lerem e aprenderem. Então, essa partezinha aqui é o xodozinho da mamãe, são os meus filhinhos, são livros, assim, fantásticos. Vou mostrar aqui um pouquinho para vocês agora. Esse aqui, olha, o livro importante sobre arte, que fala sobre as mulheres. Eu comprei na minha última viagem a Miami. Achei importante a representatividade das mulheres, um livro só dedicado a elas. O poder da arte, muito legal. E esse aqui, olha que interessante. O Tubarão de 12 milhões de dólares. Curiosidades sobre a arte contemporânea, a economia da arte contemporânea, né? Aqui, como vocês sabem, eu gosto muito de cores. Esse livro sobre psicologia das cores. E aqui, o que faz uma exposição ser maravilhosa, né? Técnicas e estratégias para se montar uma exposição maravilhosa. O que é um artista? Esse livro aqui da Sarah Thornton, que também tem um outro livro muito interessante, que é esse aqui embaixo, já vou mostrar para vocês. Olha, 7 dias no mundo da arte, tá vendo? Segunda mão, um livro aqui, ó, todo marcado, lido por mim, e ela passeia sobre o mundo da arte e vai falando sobre galerias, exposições, bienais e etc. Ela é muito interessante, guardem esse nome aqui. Creating Mind, sobre os pensamentos criativos. Esse aqui, ó, já tem vídeo aqui no canal, né? A licença criativa do Danny Gregory, né? Se dando permissão para ser o artista que você já é realmente. Aqui um pouquinho da história da vida dele. Esse livro aqui foi o primeiro que eu fiz vídeo aqui no canal também. Muito interessante, que é um memoir desenhado e ilustrado pelo próprio autor sobre a sua história de vida, um pouquinho trágico, né? Técnicas de negociação de arte, aí livros sobre Van Gogh, Arte e Fear, que é um livro bem comentado lá fora, o medo, né, que tá sempre, a gente sempre fala sobre coragem e arte, né? Esse aqui que tem série aqui no canal, O Caminho do Artista, para quem não conhece, muito interessante. Vamos lá, vamos ver outros aqui, O Valor da Obra de Arte, Agonia e Êxtase, muito interessante aqui também. Um livro, eu não li ainda, já comprei para ficar na lista daqueles que ainda tem para ler. Aqui, Cartier-Bresson, Van Gogh, esse aqui tem que ter, Cartas a Tel, né, as cartas do Van Gogh. Siga em frente, já tem série aqui no canal sobre as 10 maneiras de manter a criatividade em bons e em maus momentos. E aqui, um pouquinho de teoria da cor e astrologia. Eles colocaram o nome de Color Astrology, que fala um pouquinho da sua data de aniversário e a cor da sua data de aniversário, o que significa isso. E aqui, nada mais nada menos que o meu livrinho, o livrinho das perguntas. Vários livrinhos das perguntas aqui. Temos aqui em cima sobre técnicas de pintura a óleo, pintura acrílico, Art Now, e aqui nossa coleção de livros, né, de histórias em quadrinhos HQ sobre a história de vida do Magritte, Vincent van Gogh e Basquiat. Cada um já tem vídeo aqui no canal para vocês. E aqui alguns outros livros. Esse aqui, ó, Digital Art, muito interessante. Essa coleção é muito interessante, né? E esse livro aqui, eu acho que vocês conhecem tudo sobre arte, um compilado. Vamos lá para outra prateleira. Aqui, olha, a vida de Peggy Guggenheim, O Valor da Arte, colecionando arte por amor, dinheiro e muito mais. Entretenimento, indústria do entretenimento da arte. Você vê que eu tento ler um pouquinho sobre a economia e a indústria vendendo arte contemporânea. Aqui o livro que eu falei para vocês
sobre a vida do Leonardo da Vinci, muito interessante. Esse livro foi indicado num curso que eu fiz lá nos Estados Unidos, na faculdade. Ele foi um livro-texto de faculdade sobre gerenciamento de arte. Então fica a dica aqui para vocês. Isso é arte. O Will Gomberg, ele veio aqui no Brasil, numa das Arte Rios, muito tempo atrás, para mostrar o seu livro, fazer uma palestra, falar sobre arte. Interessante desse livro que aqui tem um mapa de todos os movimentos artísticos. Olha que legal aqui, segue todos os movimentos artísticos e ele tem um quê de humor. Esse livro é muito interessante, por isso, assinado pelo autor. Olha aqui, ó, 2013, olha quanto tempo, gente. Tomara que a Arte Rio volte a trazer pessoas assim e escritores assim para trocar uma ideia com a gente. Falando sobre preços de obras de arte, Criatividade SA, né? Falando sobre a Pixar, aqui sobre o processo criativo, livro muito indicado pelo Charles Watson, que já esteve aqui no canal numa live, e eu falando sobre os cursos dele. Esse livro aqui super interessante, mas dá um pouquinho de irritação, porque o cara vem de um Andy Warhol dele, culpa a mulher dele, a ex-mulher dele, ai, ai, ai. E esse aqui, O Espírito da Arte. Aqui, olha, tudo segunda mão, tá vendo aqui? Tudo segunda mão, era de biblioteca e eles vendem. Aqui a Coragem de Criar, do Rollo May. Aqui, livro muito interessante, A Vida dos Artistas. Aqui, Correspondências de Paul Cézanne. O mercado da arte aqui fala sobre, muito interessante, sobre o histórico, desde dos comerciantes, assim, bem antigos, né? Grandes segredos do mundo da arte. Paris é uma festa, de Ernest Hemingway, lembra daquele filme do Woody Allen também, né? Que juntam todos em cafés e tal, muito interessante. Teorias da arte moderna, aqui são alguns livros sobre arte, para mostrar para vocês. Esse foi um pouquinho assim do tour aqui sobre meus livros de arte. Eu vou mostrar um pouquinho sobre os outros livros depois. Na prateleira abaixo dos livros de arte, eu coloco meus livros de empreendedorismo, meus livros mais técnicos, mais teóricos. Eu vou mostrar um pouquinho deles para vocês. Já os livros que são sobre teatros, grandes peças teatrais, Shakespeare, processo criativo de roteiro, poesias, ficam em outro lugar. Aí ficam no caixotinho pequenininho. Mas eu vou mostrar aqui para vocês os livros que me inspiram para desenvolvimento pessoal, desenvolvimento de carreira, empreendedorismo e que me fazem ler cada vez mais. Vem comigo! Assinei recentemente a Grow Livros, um clube de livros que fala sobre negócios e desenvolvimento pessoal. Aqui são alguns dos títulos que eu já recebi da Grow depois de mais ou menos um ano, né, de assinatura. São muito interessantes. Seguindo aqui abaixo para alguns livros sobre negócios, os princípios de Ray Dalio, muito indicado pelo Thiago Nigro, Primo Rico, Bruno Perini, negócios, oportunidades exponenciais, maravilhoso, ponto de mutação. Hacking Growth é muito interessante. Aqui já vem o Domênico De Masi com Ócio Criativo, né? A nova cultura do desejo, sabendo que eu venho da publicidade, do marketing, né? Blink, Malcolm Gladwell, muito interessante. Indico os livros dele. The One Thing, a única coisa, um livro muito interessante para quem quer foco, né? Micro tendências, entender de mercados e novas tendências de mercado. Nassim Taleb, um grande cara que fala muito bem sobre tendências. A Lógica do Cisne Negro, que é esse livro aqui, né? E Antifragilidade. Aqui sobre happiness, sobre felicidade. E um dos livros que mais assim abalou assim minha vida foi esse aqui, Abundância. O futuro é melhor do que você imagina. Fantástico para pensar sobre o futuro e coisas que já estão acontecendo. Grande indicação, já tem um vídeo só sobre ele aqui no canal.
Guia de Investimentos, A Lei do Triunfo, Medicina da Imortalidade, entender um pouquinho do corpo, Personal Branding, muito interessante para se pensar, né, como um produto e se divulgar, Comportamento do Consumidor, ali na época da faculdade de publicidade, I Ching, Conquista da Felicidade, Como Chegar no Sim, sobre negociação, muito legal, tá? Os livros aqui do Monge Executivo, não sei se vocês conhecem, e As 48 Leis do Poder. Aqui são alguns livros sobre business que eu tenho. Então foi isso, aqui tá a minha biblioteca, bem-vindo, continue aqui na nossa playlist sobre livros, que com certeza, muitos desses eu ainda não li, vou ler aqui com vocês, vou trocar ideia com vocês, você viu que tem muito livro sobre arte que eu ainda tenho que ler, livro que eu compro lá fora, e eu te aguardo aqui pra gente trocar uma ideia, se você tiver alguma dica de livro pra mim, sobre arte, sobre business, ou aqui em cima, né, sobre a ficção, você me escreve. Eu gosto muito de saber coisa boa, coisa legal, coisa que faz pensar, coisa que tem uma ironia, um sarcasmo, uma inteligência, uma sacada interessante. Me dá uma dica, escreve aqui. E se você gostou do meu tour, eu agradeço muito e te convido a seguir a nossa playlist de livros que traz resenhas e fala cada vez mais sobre o hábito da leitura, a importância da leitura e resenhas sobre livros interessantes. Espero que vocês tenham gostado. Eu acho que você conhecer a biblioteca de alguém é você conhecer um pouco mais da personalidade, dos gostos, dos desejos de alguém. E quando há um matching, imagina assim com um Tinder, vamos fazer uma comparação, né, um paralelo. Quando há um matching, né, você curtiu, outra pessoa curtiu, você encontra a sua alma gêmea de leitura. Eu acho que isso é uma das coisas mais difíceis que tem. Você encontrar uma pessoa que quando te indica um livro, aquele livro bate com você. E isso é muito importante. Eu tento buscar assim nas redes sociais pessoas que são realmente referências de indicação e de curadoria para mim. Mas enquanto quando você achar essa alma gêmea de leitura, fica com essa pessoa, segue essa pessoa, curte essa pessoa, porque ela vai te trazer referências e uma curadoria. É uma coisa muito difícil hoje em dia, fazer uma curadoria de livros, referências e coisas assim para você ler que sejam muito legais. Eu espero te ajudar, eu espero que a gente dê um matching aí na nossa leitura, né, no nosso gosto de leitura, e continue aqui com a gente. Com certeza, muitos desses livros aqui que vocês viram os títulos, vocês vão ver vídeos específicos aqui no canal. Vamos lá? Boa leitura para todos, continuem lendo, não parem e tentem ter uma estante, um display assim dos seus livros. Isso está me ajudando muito, está me deixando cada vez mais animada. Um beijo, tchau!